Eu sou o Malinowski, e hoje estou aqui a convite do Renner e da Mari para uma participação especial. Vamos embarcar numa viagem pelo tempo e espaço para entender a pesquisa etnográfica. A história da etnografia começa lá no século XIX, quando os primeiros antropólogos começaram a estudar culturas e sociedades consideradas exóticas. E como faziam isso? Bom, no início, era tudo meio distante. Eles coletavam dados de viajantes e missionários, sem nem se aproximarem dos povos que estudavam. Parece um jeito estranho de conhecer uma cultura, né? E aí surge o herói dessa história, eu. Foi então que eu, Bronisław Malinowski, mudei tudo. Não quis saber de ficar à distância, ouvindo relatos de terceiros. Fui viver com as pessoas que estudava. Isso mesmo, eu mergulhei no dia a dia delas, morei entre elas, participei das atividades diárias e trouxe uma perspectiva nova com a famosa observação participante. Meu nome ficou marcado pelas pesquisas com o povo das Ilhas Trobriand. O termo etnografia vem de ethos, povo, e egrafo, escrever, ou seja, literalmente significa escrever sobre os povos. Mas, lá no começo, as descrições feitas por exploradores e missionários eram meio superficiais, e muitas vezes, carregadas de preconceitos. Como você pode falar de uma cultura sem realmente viver aquilo? E é aqui que eu entro. Eu fui o responsável por transformar a etnografia em algo mais profundo e verdadeiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, eu acabei preso nas Ilhas Trobriand, calma, era tipo uma quarentena, já que estava por lá, decidi estudar o povo local. Foi aí que nasceu a observação participante, onde eu não só observava, mas participava do cotidiano dos nativos. Aprendi a língua deles, fui às festas e me inseri totalmente na cultura. Ah, e não podemos esquecer de Franz Boas. Ele também teve um papel importante na história da etnografia. Boas estudou os povos indígenas da América do Norte e trouxe a ideia de que cada cultura precisa ser entendida dentro de seus próprios termos. Nada de julgamentos baseados na nossa visão ocidental. Ele defendia que o trabalho etnográfico tinha que ser rigoroso, científico e, acima de tudo, respeitoso. E hoje? Para que serve a etnografia? Bom, ao longo do século XX, a etnografia foi se tornando uma ferramenta essencial para entender não só culturas distantes, mas também escolas, organizações, bairros, e qualquer ambiente social. A ideia continua a mesma, entrar de cabeça para ver o mundo pelos olhos de quem faz parte dele. Então, da próxima vez que ouvir falar em pesquisa etnográfica, lembre-se, estamos falando de se conectar profundamente com uma realidade, de viver e entender o que acontece de dentro para fora. Sou assistente social em Franca, e também tive a honra de ser convidado. Existem vários tipos de pesquisa etnográfica, cada uma tem um jeitinho diferente de ser feita. Vamos começar com a etnografia clássica. Imagina você mergulhando em uma comunidade por um bom tempo, convivendo com as pessoas, entendendo como elas vivem e se relacionam. Esse é o objetivo aqui, entender a fundo a vida do grupo. É quase como virar parte daquela galera por um tempo. Agora, a etnografia focada é um pouco diferente. Aqui, o pesquisador escolhe um tema específico para investigar dentro do grupo, tipo como eles cuidam da saúde ou como se organizam no trabalho. Não precisa passar tanto tempo imerso, mas o foco é bem detalhado. Tem também a etnografia institucional, onde o lance é estudar como as regras e normas de uma instituição afetam as pessoas que estão lá. Tipo, você já pensou em como as regras da escola influenciam o comportamento dos alunos? Pois é por aí. A etnografia virtual é para quem curte o mundo online. O pesquisador mergulha nas redes sociais, fóruns, jogos online, e estuda como as pessoas interagem nesses espaços. É tipo investigar uma comunidade, só que no mundo digital. Agora, se você gosta de refletir sobre suas próprias experiências, a autoetnografia é sua cara. Nesse tipo de pesquisa, o próprio pesquisador olha para dentro e usa sua vivência dentro do grupo para entender a cultura ao redor. Para finalizar, temos a etnografia rápida. Quando o tempo é curto, mas você precisa captar a essência da coisa, entra essa abordagem. É uma versão mais acelerada da etnografia clássica, mas ainda assim muito rica. Cada tipo de etnografia tem seu jeitinho e vai depender do que você precisa investigar e de quanto tempo tem. E aí,
Qual chama mais a sua atenção? Um exemplo de pesquisa etnográfica é o estudo Moradores em Situação de Rua, uma etnografia urbana da cidade de Cascavel PR, de Eliane Terezinha Giacomelli, da UniOeste. O objetivo principal foi entender a vida das pessoas em situação de rua, focando em analisar suas histórias de vida e vulnerabilidades, descrever e interpretar essas histórias, explorando os motivos que os levaram às ruas, compreender o que significa morar na rua, ver a vulnerabilidade e violência do ponto de vista deles, identificar demandas para políticas sociais. A pesquisadora mergulhou de cabeça na realidade dessas pessoas, acompanhando de perto suas rotinas e trajetos pela cidade. Além disso, foi usada a fotoetnografia, que é um jeito de contar essas histórias por meio de fotos. Um destaque que essa imersão mostrou é que as pessoas em situação de rua criam uma espécie de mapa mental dos lugares da cidade que podem usar para sobreviver. Um banco de praça pode ser uma cama, uma estação de ônibus pode virar abrigo da chuva, e alguns serviços, como centros de assistência ou banheiros públicos, se tornam essenciais no dia a dia delas. No fim, a pesquisa chegou ao fato de que a vida nas ruas é marcada por um sistema que tende a excluí-las, criando padrões de vida previsíveis, mas que escondem uma realidade bem complexa. O antropólogo James Prado explica que a análise etnográfica é como tentar entender como essas partes se conectam entre si e como elas se encaixam no todo. Ele também fala de 4 tipos de análise, dos domínios, grandes categorias, taxonômica, como organizar essas categorias, componencial, os detalhes que diferenciam as partes, e de temas, ideias principais. Esses tipos de análise ajudam a desenvolver a pesquisa.